A graça e a paz. Boa noite, né? Mais uma noite aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus, né? Meditarmos aqui numa breve reflexão sobre a palavra de Deus que encontra-se aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8. Amém? 1 Reis 17, a partir do verso 8. Glória a Deus. Amém? Vamos orar pela palavra, orar para que o Senhor ele continue falando conosco, né? Porque falar, ele já fala conosco durante todo o dia, durante a nossa vida, né? E muitas vezes a gente até dormindo, Deus fala conosco através de sonho, não é? Ele está sempre cuidando de nós. Então, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, por essa reflexão, crendo que Ele falará aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Pai querido, eu te dou graça em nome de Jesus por tua presença, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos dará sabedoria, irá falar ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pela tua presença, Pai, e por continuar falando conosco, por abrir os nossos olhos espirituais e nos edificar através da tua palavra, nos fazer crescer, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. E esse texto em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traz-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água para que beba. E ela a buscá-la e chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi a ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha, e se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara através de Elias. Glória a Deus, amados. Essa palavra, ela nos ensina muita coisa, né? Porque primeiro, essa mulher, ela era viúva, ela enfrentava essa dificuldade de cuidar sozinha do seu filho, não é? Ela que tinha que prover tudo para dar sustento ao seu filho. Mas Deus, que ele conhece a todos, o que foi que ele fez? Ele sabia que tinha essa viúva e ele dá ordem para que o profeta vá a Sarepta, no lugar onde ela estava. E ali ele, quando chega, encontra a mulher viúva apanhando uma lenha, e ele vai e pede a ela um pouco de água para que beba. E indo ela buscar, a chamou e disse: Traz agora também um bocado de pão na tua mão. Não é? E essa mulher, ela estava passando por dificuldade, não é? Então ele pede primeiro a água. Então tudo bem, ela vai lá e pega a água. Mas quando se tratava de comida,
ela já estava um pouco regrada, porque ela estava cuidando da casa só, não é, do seu filho, e ela narra aqui no texto, depois fala que ela só tinha um pouco de comida que ela ia preparar para ela e para o seu filho. E ela diz assim que ia preparar, eu vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então ela já não tinha mais nada, não é? Muitas vezes a gente vê famílias assim, realmente necessitadas, dependendo somente de Deus para que mande essa provisão, não é? Porque isso daí é algo que é natural, precisamos nos alimentar, não é? E muitas vezes a gente vê pessoas que não têm realmente nem o que se alimentar, e a gente olha para a nossa vida e come pelo menos 3 refeições durante o dia, mas ela já não tinha o marido para que lhe ajudasse, que provesse financeiramente para manter, não é, a sua família. Então era ela e o filho. Aí o profeta vai e toca ali, ó. Agora vai preparar o quê? Um bolo, não é? Pedir para que ela fosse preparar para ele a refeição. Aí imagina, eu acho que ela deve ter pensado: meu Deus, hoje eu só tenho essa água para oferecer, porque a comida que eu tenho aqui é só para mim e para o meu filho, não é? E ele vai e pede isso para ela, não é? Então, o profeta já sabia, né? O profeta tem esse dom de conhecer as coisas, de ter o discernimento das coisas. Então, ele sabia que Deus tinha uma promessa para aquela mulher, e ele sabia de tudo que ela estava passando, mas ela não podia imaginar que a visita daquele homem de Deus ali na casa dela ia lhe trazer uma fartura. O quadro dela, que estava ali terrível, dizendo que ia comer o último alimento que tinha, ela e o filho, para morrer, porque ela não tinha mais de onde prover. Ela talvez nem tivesse ideia que o próprio Deus enviou um homem segundo o coração dele, um homem de Deus, de fé, para ir na casa dela abençoar a vida dela. E a palavra diz, depois que ela fala que ia fazer a comidinha para ela, que o filho dela ia morrer porque ela não tinha mais nada, Elias, o profeta, disse para ela: não tema, vá e faça conforme a palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me aqui fora e depois fará para ti e para o teu filho. Imagina, ele pedir algo de onde ela já não tinha, não é? Ela, acho que pensou: meu Deus, é o profeta, o homem que chega aqui na minha porta, se eu for fazer o que ele pede para ele se alimentar, e eu e meu filho vamos ficar sem nada, a gente já não tinha nada. Mas ela deu crédito, ela ouviu que aquele homem de Deus tinha, não é, a promessa de Deus firmada na vida dela. E ele diz aqui no 14: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê a chuva nessa terra. Então é Deus garantindo que ela teria o alimento, que iria suprir ela de tudo, não é? É isso que a gente tem que fazer, orar ao Senhor, para que Ele envie pessoas, para que nós mesmos que tenhamos condições de ter o nosso alimento, de abençoar outro que esteja precisando. Tem tanta gente, a gente não precisa olhar nem lá para a África, tão longe, onde tem fome. Às vezes tem gente perto de nós que nem teve uma alimentação por dia, não é? Às vezes eu olho sempre lá na escola, alunos que vão para a escola e talvez o único alimento deles seja ali aquela merenda da escola. Então, tem pessoas que estão precisando, que estão passando por isso mesmo, né? Por essa mesma situação de não ter realmente nada. E a gente tem que estar atento para isso, porque Deus é o único que pode suprir as nossas necessidades quando a gente está precisando, não é? Às vezes, talvez eu e você, a gente não tenha nada. Quando eu falo isso, não estou falando só materialmente, fisicamente. Às vezes a gente olha para situações que a gente não sabe nem o que resolver, uma provisão, uma solução para algo que a gente quer. E a gente diz: meu Deus, só Deus
como foi essa mulher, né? Deus enviou o profeta para ir lá e abençoar a vida dela. Tem coisas em nossas vidas que é assim. Só Deus mesmo. Diz, meu Deus, só a graça, só Deus. E ainda bem que tem Deus, ainda bem que tem a graça de Deus para nos ajudar. Mas Deus vai com a palavra de provisão, de providência, de sustento, e diz para ela que a farinha da panela não se acabará. É o próprio Deus que diz: a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor, o próprio Deus, fazer descer a chuva nessa terra. E foi a ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, comeu ele, comeu sua casa por muitos dias. A mulher que disse: eu só tenho um pouco de farinha e um resto de azeite na botija, vai acabar, meu filho vai comer, a última vez que a gente vai comer é essa, vamos comer e vamos morrer, como ele falou aí no versículo 12. Aí pega, Deus vai, porque Deus ele sabe do nosso coração, da nossa necessidade, ele sabe de tudo. Deus ele tem controle todinho na mão, ele sabe de tudo o que nós precisamos. Então ele vai e dá essa garantia. E a mulher teve fé, porque ela foi e fez conforme a palavra de Deus. Através do profeta, ela foi, preparou o bolo, ofereceu aquilo que ela tinha, que talvez fosse a única coisa que ela tinha, como era para ela e para o filho dela, era a única coisa que tinha. E através daquela fé que aquela mulher teve, o crédito que ela deu ao homem de Deus, através da palavra, através dessa promessa, dessa bênção que ele chega na casa dela para que acontecesse, e ele vai e diz: você faça, porque não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite. E ela come, ele come e se alimenta toda a casa dela durante muitos dias. E no 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo profeta Elias. Então, Deus ele é organizado, Deus ele conhece a situação, ele não perde o controle. Eu e você, a gente pode perder o controle de situações, mas Deus ele não perde. Então, ele sabendo, porque ele tem o domínio de tudo, que tinha essa mulher viúva passando necessidade lá nessa cidade. E o que é que ele faz? Usa o profeta Elias e manda que vá lá para abençoar essa mulher. Amados, Deus ele pode mudar a nossa situação, fazendo uma pessoa vir de outra cidade, de outro lugar, para abençoar a minha, a tua vida. A gente nem espera, diz, meu Deus, e as coisas acontecem no de repente de Deus. A mulher se fartou, não faltou farinha, não faltou azeite, a palavra de Deus se cumpriu, aquela família foi suprida no que estava precisando. Ela recebeu a própria presença de Deus. Quando ela manda um homem de Deus que vai lá para abençoar, para multiplicar, é como se ela estivesse recebendo o próprio Deus, dando crédito à palavra de Deus. Aí vai, o milagre acontece. Quando eu e você, a gente dá crédito à palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra, estuda a palavra, e a gente sabe que Deus ele é fiel para cumprir, as coisas acontecem, não é? E esse profeta realmente ele foi e levou a multiplicação, levou bênção para a vida dessa mulher, e a família foi suprida, e Deus ali fez multiplicar e abundar na vida dela, né? Aí eu fico observando o como Deus se preocupa com as pessoas, o quanto ele se preocupa conosco, né? Uns estão precisando de comida, outros estão precisando de um emprego, de uma cura, não é? Às vezes só de uma palavra. Às vezes não é dinheiro, não é a feira, não é nada. Só de uma palavra que vai motivar, que vai levantar, não é? E Deus usa essas pessoas para nos abençoar. Porque muitas vezes a gente está, não é? Por mais que você venha estudar a palavra, orar, conversar com Deus, mas tem momentos que a gente tem a nossa fraqueza também. Não somos perfeitos. Eu mesmo não sou perfeita. Perfeita só Deus mesmo, né? Só Jesus. Porque nós não somos perfeitos. Buscamos até a perfeição, mas não somos perfeitos. Mas temos um Deus que é grande, que é rico em misericórdia. Ainda que eu e você, a gente venha errar, o amor de Deus para conosco não vai diminuir, não vai se acabar. Não vai se acabar.
Então, a gente tem que todo dia ter essa fé em Deus. Chamar Deus para dentro da nossa família, da nossa casa, aquilo que eu falo, que o pastor falou nessa pregação. A gente sabe que a família é um projeto de Deus e o inimigo joga sujo para destruir as famílias, não é? E a gente precisa chamar Deus para o centro da nossa casa, do nosso relacionamento, da nossa família, porque Ele faz suprir, superabundar em tudo, em todas as coisas. Ele dá paz, Ele abre porta de emprego, Ele faz suprir as necessidades físicas, espirituais. Deus não é um Deus que é limitado, não é? A gente vê Jesus, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A vontade de Deus é que eu e você venhamos prosperar em tudo que a gente fizer. Deus não fica triste se você abrir um negócio e o seu negócio fechar, falir. Deus não fica triste com isso. Se você, por um acaso, perdeu um emprego, algo assim. Não. Deus não quer. Ele quer ver você bem no seu emprego. Quer ver você abrir um negócio e prosperar. Quer os melhores empregos para mim e para você. Ele quer ver algo grande na nossa vida, como Ele viu na vida dessa mulher. Não é o fim. Ela não vai morrer, como ela disse. Não é o último prato de comida. Antes da panela e do azeite dela não vai faltar nada. Deus diz para mim e para você, não vai faltar nada. E o que a gente precisa? Só ter fé e entregar a Ele. Só isso. Se você tem fé em entregar a Deus, talvez você não esteja vendo nenhum recurso, como essa mulher viu. Não tenha comida, não tenha dinheiro para pagar uma conta, não tenha nada para ser suprido. Talvez você não esteja vendo nada, mas nós não devemos ver por vistas. A gente tem que ver por fé, chamando a existência aquilo que a gente não está nem vendo, mas como se já existisse. Ah, mas eu estou desempregada há tanto tempo, mas Deus já abriu a porta do grande emprego, já se veja no emprego. A gente tem que ter os olhos de águia, ver lá na frente e confiar que o Deus que abençoa essa mulher, o Deus do começo da Bíblia, vai até o final, não muda, Deus não falha, Deus não se arrepende, escreve certo por linha certa, não é por linha torta. Ele é perfeito, os seus planos são infalíveis, então aquilo que Ele decretou para mim e para você vai acontecer, a não ser que eu e você não queira, mas está escrito, Ele não retrocede, Ele não volta atrás. Você pode dizer, ah, mas está demorando. Oxe, vem no tempo certo. Deus não tarda nem falha, não. Ele vem no tempo certo. Às vezes a gente está perto de receber a bênção e por desistir, por retroceder, a gente vai e perde a nossa bênção. Mas é tempo da gente perseverar, porque está chegando grandes coisas na minha e na tua vida. Eu mesmo creio, eu creio que você também irá crer junto comigo. Eu quero ver as pessoas darem bom testemunho, dizer o que Deus fez na vida delas. Assim que eu quero ver também. Porque eu creio que Deus vai fazer na minha vida também coisas grandes. Eu creio nisso. Não é? Às vezes a gente pensa que grande é só materialmente, mas espiritualmente também. Às vezes você tem dinheiro, tem tudo, mas não tem paz, não tem amizade, não anda feliz na rua. Às vezes tem tudo e não tem, mas Deus quer fazer a obra completa na minha e na tua vida, quer dar paz, alegria, perdão, amor, prosperidade física, espiritual, crescimento, conhecimento na palavra. Deus faz a obra completa. Deus é um Deus grande, não quer nada pouco pela metade. Lá em Filipenses, no 4,19, diz que Ele há de suprir todas as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. É o próprio Deus que garante que irá nos suprir em todas as áreas. Eu prefiro e vou continuar sempre crendo em Deus. Como eu falei, às vezes as coisas demoram, às vezes a gente acha que não está acontecendo nada. A gente não vê nada se manifestar. Mas no reino espiritual, Deus que conhece, que sonda tudo, que tem tudo no controle, Ele já está preparando, só falta eu e você receber, só se materializar. E eu creio que será grandes coisas que Ele vai fazer na nossa vida, né? Como Ele mudou a vida dessa mulher, a história dela mudou. Quem não tinha nada ia morrer porque ia perecer de fome, vai e multiplica. E a Bíblia diz que a farinha multiplicou, não acabou, nem o azeite também não. Sobrou, quem ia faltar? Sobrou na vida dela.
até o tempo em que Deus mandou a chuva de prosperidade, a chuva da colheita, aquilo que você plantou, o tempo que chega para a gente colher aquilo que a gente plantou. E eu creio que virão muitas vitórias em nome de Jesus. Então, continua perseverando. Tá difícil, tá demorando, tá doendo, mas vai chegar. Às vezes a gente precisa estar pronto para receber algo grande da parte de Deus. Porque se a gente for menino, não estiver preparado, é tão grande que a gente não vai saber nem como lidar. Mas quando a gente está recebendo as coisas no tempo de Deus, vem, prospera e não tem diabo no mundo que venha atrapalhar os planos de Deus, nem frustrar na minha e na tua vida. Tá falado, vai acontecer e pronto. Isso é que é bom nós cremos em Deus, porque o homem, ele pode mentir e se arrepender, mas Deus, ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa. O que ele prometeu, está empenhado a palavra dele, tem que acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas vai acontecer. O tempo de Deus não é o tempo da gente, lá no céu nem relógio tem. Um dia pode ser como um ano, como 1000 anos, a gente nem sabe. O tempo, a gente tem tempo aqui, mas o tempo de Deus é lá. Aqui a gente chama que é o tempo cronos, que é cronológico, a gente pode contar, não é? Tem como calcular, mas lá o tempo é kairos, é o tempo de Deus, que não tem calendário, nem relógio, nem nada. Quando ele diz que quer fazer, vai fazer. É só esperar e crer. Ainda que ficamos ansiosos, ainda que achamos que está demorando, mas não está. Vai chegar e vai se concretizar na hora certa, em nome de Jesus. Vamos perseverar e seguir em frente, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por tua vida. Pai querido e amado, obrigado pela vida de cada um que nos acompanhou, por aqueles que irão assistir depois, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. O Senhor promete nos suprir, multiplicar e superabundar, Pai, nas nossas vidas. É em todas as áreas, Pai, material, física, espiritual. Cremos, meu Pai, em Ti, que grandes coisas o Senhor fará. Cremos em portas de emprego sendo abertas, Pai, em nome de Jesus. Cura, Pai, aquela pessoa que recebeu um diagnóstico, Pai, que não tem cura, mas para o Senhor tem jeito, Pai, em nome de Jesus. Para o Senhor tem jeito, Pai. Famílias que precisam ser restauradas. O Senhor, Pai, entrando com provisão na área que estão, Pai, precisando e restaurando, restituindo os casamentos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que estão esperando, Pai, por finanças para pagar suas contas, honrar o seu compromisso. Talvez diga, não tem jeito, não tenho como pagar, mas eu creio que o Senhor vai mandar, Pai, talvez até pessoas de longe para abençoar. Meu Deus, vai enviar pessoas para chegar e ofertar na vida dessa pessoa, abrir uma porta de emprego para que ela possa honrar com as suas contas, Pai, em nome de Jesus. Não importa o problema, Pai, que estejamos passando, mas cremos num Deus que é maior do que qualquer problema, que o seu nome é maior do que qualquer situação, Pai. Cremos, meu Deus, no milagre. Temos um Senhor, meu Pai, fazendo a obra completa, tirando todo o empecilho, Pai, nos dando força para vencer, e que nós venhamos se agradecer e reconhecer, Pai, que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, mas que contigo somos mais do que vencedores, e venhamos testemunhar e engrandecer o Teu nome, Pai, através de tudo que o Senhor fizer nas nossas vidas. Somos gratos, Pai, a Ti por tudo. Obrigado porque teremos uma noite de sono abençoado, um resto de semana, Pai, próspero, de crescimento, abençoado, Pai, que a farinha e o azeite, Pai, na nossa casa nunca venha faltar, mas que o Senhor multiplique, Pai, em nome de Jesus. Cumpra essa palavra de abundância nas nossas vidas, Pai. Tu és o nosso provedor e de Ti dependemos. Muito obrigado pela vida de cada um, Pai. Em paz deitaremos e logo dormiremos, Pai, o sono do justo, abençoado. E ao acordarmos, temos a certeza, Pai, de um novo dia, de esperança, Pai, de grandes coisas, fazendo o Senhor por nós. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e pelo que ainda vai fazer na sua vida. Porque Deus, Ele é imutável. Então as bênçãos dEle, as coisas dEle não vão parar por aqui, mas continuarão. A palavra diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Não é? Esse é o nosso Deus que promete todas essas
coisas, porque somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E a vontade dele é que o homem vá bem em tudo o que fizer e há de prosperar em todas as áreas, não é? Deus quer a família estruturada, restituída e abençoada, porque é o primeiro projeto de Deus, não é o seu ministério na igreja, não é o seu trabalho, não é nada. O primeiro projeto de Deus é a família, não é? E colocando ele acima, à frente de tudo que você fizer, não é? Deus não é primeiro, segundo, nem terceiro lugar, que a gente não deve estar colocando Deus em primeiro, segundo, terceiro, não é nenhum prêmio, não é nada para a gente estar colocando, mas Deus, ele é tudo, ele é acima de todas as coisas que a gente fizer. Então, esse é o Deus que eu creio e esse é o Deus que eu sei que irá abençoar a tua vida cada vez mais e mais. Se você deixar, você fica falando as maravilhas de Deus a noite todinha, não é? Mas vamos ficar com essa palavra, crendo que como Deus fez nesse texto da viúva, e o profeta foi lá multiplicar, foi levar a palavra de Deus e mostrar para ela que a situação iria mudar. Assim Deus vai fazer na minha e na tua vida, mudando a situação, e a gente vai dar o bom testemunho da boa obra, completa obra que Deus fez e abençoou a mim e a você. Amém? Um abraço bem forte. Fica na paz de Deus. Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo, né? Aquilo que eu sempre faço. A gente não quer ibope, não está ganhando nada com isso em termos materiais, mas espiritual sim, porque está alcançando pessoas. Se você souber, tem gente lá do outro lado, do Oriente, da Europa, em todo canto, entrando em contato com a gente, recebendo as lives, recebendo a palavra. Amém? E é essa palavra que a gente vai continuar falando para abençoar a minha e a tua vida. Amém? Então, até a próxima live na sexta-feira, às 22 horas. Nós fazemos segunda, quarta e sexta, às 22 horas. E às vezes eu também não faço no sábado à tarde ou domingo à tarde. Então, a gente tem que se alimentar. Como essa mulher precisava se alimentar, nós precisamos também fazer pelo menos 3 refeições por dia. Material, agora espiritual, a gente não pode parar de comer palavra de Deus e meditar nessa palavra. Então, fica na paz. Um abraço bem forte. Amém? Qualquer coisa, se você desejar um culto na sua casa, pode sinalizar que a gente vai entrar em contato e vai marcar. Amém? Ótima noite e fica na paz de Deus.